Olá, galera do sétimo ano, bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de matemática. Eu sou o professor Leonardo e hoje nós vamos estudar sobre a adição algébrica de números racionais, certo? Na aula anterior eu fiz uma breve introdução sobre o conjunto dos números racionais e hoje a gente vai iniciar com as operações elementares envolvendo esses números, tá? Esse conjunto. Bem, uma breve revisão da nossa aula anterior, né? A gente estudou que o número racional é qualquer número que pode ser obtido pela divisão, né, ou pela razão de dois números inteiros, tá? E que esse número racional, ele tanto pode ser representado na sua forma decimal como na sua forma fracionária, certo? Por exemplo, 6 décimos, tá? A representação desse número racional na sua forma decimal é 0,6. Tá? Quando o denominador da fração é 10, então tem que ter um algarismo à direita da vírgula. Tá? Se o numerador for um número em módulo menor do que 10, então vai ficar 0, esse numerador que é o 6. Tá? No caso de menos 89 décimos, como essa fração é negativa, o número decimal também é negativo. Tá? Então, 89 décimos, como o 89 é maior do que o 10, certo? Então, a vírgula vai ficar entre os dois algarismos, tá? Então, vai ficar menos 89 décimos é menos 8,9. Quando o denominador for 100 da fração, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma revisão, vocês já viram isso? Então, quando o denominador é 100, nós devemos ter dois algarismos à direita da vírgula, certo? Então, 3 centésimos é 0,03. Menos 77 centésimos é menos 0,77 e 864 centésimos é 8,64. E por fim, quando o denominador da fração for 1000, certo? Então, nós devemos ter três algarismos à direita da vírgula, tá? Então, menos 1 milésimos é menos 0,001 e 500 milésimos é igual a 0,500, tá? Que é a mesma coisa que 0,5. Como assim, professor? Quando a gente está falando da casa de décimos, centésimos e milésimos, tá? O zero à direita de um algarismo que está com uma representação abaixo da casa das unidades, certo? Ele não vai ter representatividade, né, em termos de quantidades, se ele tiver uma repetição de algarismos zeros, tá certo? Então, 0,500 a gente pode simplificar e dizer que é 0,5, tá? Um exemplo de adição algébrica, que a gente vai iniciar sobre racionais, né? Um exemplo aplicado é o seguinte. Cláudio tinha um débito de R$ 450 na sua conta, certo? E fez dois depósitos. O primeiro de R$ 100 e o segundo de R$ 300. Pergunta: qual valor ficará na conta de Cláudio após os dois depósitos? Isso indicará saldo ou débito? Certo? Interessante, né? Então ele tinha menos 450 na conta e depositou R$ 100 no primeiro depósito e R$ 300 no segundo depósito. Tá? Então a gente pode montar aqui a seguinte adição algébrica, tá certo? Nesse caso, a adição, né, a gente pode até dizer que ela está na sua forma inteira, mas como 450, 100 Mas como 450, 100 e 300, quando a gente estiver falando de valor monetário, pode ser representado na sua forma decimal, a gente também entende como sendo um número racional, tá? Então,
vai ficar menos 450, mais 100, mais 300. O menos 450 com mais 100 dá menos 350. E o menos 350 com mais 300 é igual a menos 50, tá? Lembrando que menos 350 mais 300, a gente repete o sinal do maior número em módulo, que é o 350, e subtrai o 350 pelo 300, que dá 50, tá? Então, ficará na conta de Cláudio menos R$ 50, que indicará débito ou saldo negativo. Pessoal, por que é importante a gente entender sobre representação decimal, né, de um número racional? Porque isso está diretamente ligado à nossa educação financeira, né? A nós compreendermos o, o quão esses números estão significados na nossa vida prática, tá? Por exemplo, a gente tem aí a divisão dos tipos de moedas. Obviamente, né, essa moeda de 1 centavo, ela não está mais no mercado, ou se está, está mais nas mãos de colecionadores, tá certo? A gente só encontra de fato de 5 centavos, de 10 centavos, 25, 50 e um real. Mas é interessante que vocês entendam que, em relação à moeda nacional hoje, que é no Brasil, que é o real, cada uma dessas moedas representa um número racional equivalente, certo? Por exemplo, a moeda de 1 centavo, ela indicava 0,01 real, certo? A de 5 centavos representa 0,05 reais. A de 10 centavos, 0,10 ou 0,1 real, certo? A de 25 centavos, 0,25 real. A de 50, 0,50 ou 0,5 real. E a moeda de um real indica exatamente 100 centavos, que é uma unidade de real, tá certo? Bem, pessoal, o que a gente vai rever agora, na verdade, foi um método que vocês aprenderam lá tanto no sexto como no sétimo ano, como efetuar adição e subtração de frações, tá certo? Lembrando que quando os denominadores das duas frações, né? Ou seja, o número que fica embaixo na fração, se ele for igual nas duas frações da adição, então você só faz repetir o denominador e opera com os numeradores. O que não é esse caso esses exemplos que eu vou passar para vocês aqui, tá certo? Eu peço que vocês façam esses exemplos no caderno, que é uma forma também de revisão. Bem, se nós formos somar 3 oitavos mais 5 sextos, tá certo? Nós podemos utilizar o método borboleta para resolver esse tipo de adição de frações, certo? Como os denominadores são diferentes, nós não podemos somar esses denominadores, certo? É incorreto. Então, como é que a gente faz? O método borboleta, ele consiste da gente fazer o seguinte: a gente multiplica os dois denominadores, os dois números que estão embaixo das duas frações. Então, como os dois denominadores desse primeiro exemplo é o 8 e o 6, então a gente multiplica 8 vezes 6, que é 48, como está indicado ali na cor amarela, tá certo? E depois o método borboleta é a gente multiplicar em x, tá certo? O 6 pelo 3 e o 8 pelo 5. Lembrando, a gente sempre, no método borboleta, sempre multiplica primeiro a diagonal, começando da direita e subindo para a esquerda, certo? Então, como está indicado aí na cor verde, né? 6 vezes 3 é 18, mais 8 vezes 5, 40, certo? Como 48 agora é um denominador só, né? Então, a gente repete no resultado, 18 mais 40 dá 58. Então, a gente tem
como resposta 58/48, que tem uma fração equivalente, certo? Quando a gente simplifica essa fração dividindo tanto 58 como o 48 por 2, tá? Aí a gente obtém a fração 29/24, tá certo? Se a gente usar essa mesma ideia para a seguinte subtração, 3/4 menos 1/5, então a gente multiplica os dois denominadores, 4 vezes 5 é 20, e faz um método borboleta, né? 5 vezes 3 dá 15, repete o sinal de menos porque agora é uma subtração, 4 vezes 1 é 4. 15 menos 4 é 11, então a resposta é 11/20, certo? Bem, um exemplo resolvido da página 105, que eu achei interessante passar para vocês, foi a questão 2, do livro didático de vocês. E diz assim: qual é o aumento da temperatura quando ela passa de item A, de 16,6 graus Celsius positivo para 25,9 graus Celsius positivo também, tá? No item B, menos 2,5 graus Celsius para mais 3,5 graus Celsius. E no item C, menos 7,9 graus Celsius para mais 1,3 graus Celsius, certo? Existem, na verdade, com mais uso, 3 escalas de temperatura, tá? Que é usada no mundo. No caso do Brasil, nós utilizamos a escala Celsius. Por isso que a escala de temperatura, além da bolinha de graus, tem essa letra C maiúscula para indicar, tá? É só uma informação a mais para vocês, tá certo? No caso, o exemplo está resolvido, tá? Mas eu tenho que explicar para vocês porquê desses valores aí, tá certo? No item A está dizendo o seguinte, que a gente tinha uma temperatura positiva que passou para outra, também positiva, tá? Quando a gente tiver que a temperatura inicial é um número positivo e a temperatura final é também um número positivo e maior do que a temperatura inicial, a gente vai fazer uma conta de subtração, uma conta de menos, tá? 25,9 menos 16,6 é 9,3, certo? Porque teve um acréscimo de temperatura, tá certo? Só que no item B e C, quando nós tivermos, tá bom? Que a temperatura inicial é um número negativo e a temperatura final é um número positivo, tá certo? Nós devemos somar a temperatura inicial em módulo mais a temperatura final em módulo. Ou seja, o que é o número em módulo? É ele sem sinal, né? Tá certo? Então, por isso que a gente fez no item B 2,5 mais 3,5, que é 6, e no item C 7,9 mais 1,3, que é 9,2. Um outro exercício também resolvido, da página 105, é a questão 3, tá certo? Diz assim: são dados os números x e y, tais que x é igual a menos 0,85 e y é igual a menos 0,35. A questão pede para a gente calcular no item A o valor de x mais y, no item B x menos y e no item C 1 menos x menos y. Tá? Então no item A vai ficar menos 0,85 mais, abre parêntese, menos 0,35. A gente estudou que quando o sinal de mais vem antes dos parênteses, ele não altera o sinal do número que está dentro do parênteses, então fica menos 0,85, menos 0,35, tá? Aí aqui a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode repetir o sinal de menos, porque os dois números são negativos, e soma logo seus valores, certo? Daria logo menos 1,20, ou a gente poderia usar a ideia de fração, como está aí na resolução. E no item B, tá? A gente tem, como a gente quer
nós queremos calcular x menos y, então nós teremos menos 0,85 menos, abre parênteses, menos 0,35, fecha parênteses. Agora, como o sinal que vem antes dos parênteses é o sinal de menos, então ele vai trocar o sinal do número que está dentro dos parênteses. Então vai ficar menos 0,85 mais 0,35. Lembrando, né? Quando a gente tem numa adição algébrica um número negativo e um positivo, repete o sinal do maior número em módulo, então repete o sinal do menos 0,85, que é o sinal de menos, e subtrai o maior pelo menor. 85 centavos menos 35 centavos, certo? A gente tem 50 centavos, certo? Então, a resposta é menos 0,50. E no item C, a gente vai ter 1 menos, abre parênteses, menos 0,85, fecha parênteses, menos, abre parênteses, menos 0,35, fecha parênteses. Esse sinal de menos que vem antes dos parênteses vai trocar o sinal de cada um desses números negativos que estão dentro dos parênteses. Então, vai ficar 1 mais 0,85 agora positivo, mais 0,35. Somando esses três números decimais, R$1 mais 85 centavos mais 35 centavos dá 2,20, né? Então, R$2,20, então, mais 2,20. E como exercício domiciliar para vocês, pessoal, eu deixo a questão 1 para vocês resolverem, tá? Da página 105. Bons estudos e até a próxima aula.